Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso grande bate-papo. Eu costumo dizer que não é um podcast, é um bate-papo, principalmente que eu sou mineiro e vou entrevistar uma mineira aqui agora, então vai ser um bate-papo cheio de causos. E além, né, de causos de mineiro, eu vou falar com uma pessoa de comunicação, de jornalismo. Nós vamos falar aqui hoje sobre a importância da comunicação, essa carreira de jornalista que, né, hoje tem passado por tantos questionamentos. E lógico, vamos ter que acabar falando também aqui um pouco de inteligência artificial, que está nos invadindo. Então eu vou receber aqui hoje a Jéssica Romero, que é isso mesmo, Romero, né? Isso. Que é uma jornalista, mas também uma empresária, né? Cria conteúdos para o LinkedIn, para o YouTube, para empresas, para executivos. E eu vou até te dizer, vou te apresentar aqui e vou pedir para você se falar um pouco, mas assim, por que eu te convidei, né, Jéssica? Porque é um assunto que me chama bastante atenção. Eu leciono, na verdade, em cursos de administração, mas esse ano eu estou dando aula para um curso de jornalismo e meio que entrei um pouco no mundo do jornalismo e achei bastante interessante. E falando sobre empreendedorismo no jornalismo, achei o seu perfil falando de empreendedorismo no jornalismo, eu não tenho que convidar essa pessoa. Então, Jéssica, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. E eu vou pedir para você se apresentar e já ir contando um pouco essa sua história, quem é a Jéssica que chega aqui falando de empreendedorismo no jornalismo, mas onde que ela começou, de onde ela veio, qual foi a trilha até aqui. Sim, primeiro, muito obrigada pelo convite, estou super feliz também. Eu acho que a gente ganhou muito no cenário de conteúdo com o crescimento aí dos podcasts, sim, né, desse lugar da conversa mais informal, mas também que informa as pessoas, né, entretém, é muito bacana. Bom, então, eu sempre quis ser jornalista. Só uma correção, né? Eu sou de Ribeirão, sou paulista, mas sou mineira de coração. Eu já tirei minha carteirinha. Você estudou em Minas. Estudei, vivi, mas eu reivindico meu título de mineiridade. Eu sempre quis ser jornalista. Eu acho que a minha relação com a comunicação começa ainda na infância. Eu era muito tímida. E quando eu falo isso para as pessoas que me conhecem hoje, fica todo mundo, nossa, você era tímida, porque hoje eu sou mais comunicativa. Sim. Mas eu era muito tímida, mas gostava muito de escrever. Quando eu aprendi a ler, assim, eu lembro que abri um portal, a ler, escrever. Sim. Então sempre quis, eu gosto de escrever, eu quero trabalhar com isso. Aí foi se fortalecendo na adolescência. E aí a história do vestibular para o jornalismo foi engraçada. Eu queria fazer aqui no estado de São Paulo, em alguma estadual por aqui, ou mesmo alguma particular em Ribeirão, né? Mas eu tinha um amigo no cursinho. Eu fiz o ensino médio, depois um ano de cursinho. Tinha um amigo no cursinho que queria muito prestar História na Universidade Federal de Ouro Preto, que é o curso mais... uma região também, né, histórica, turística, linda. O curso de História lá é muito bom, né? Muito tradicional. E aí a família dele não apoiava muito, queria que ele fizesse outro curso. E eu falei, não, eu vou lá te apoiar, eu vou prestar o vestibular junto com você na UFOP, então, vamos lá. Aí tinha prova aqui em Ribeirão na época, aí eu passei e ele não. Nossa, mas você passou para História? Não, para jornalismo. Aí eu falei, não, mas eu fui assim muito despretensiosa. E aí eu não passei nas estaduais aqui. Aí eu falei, não, então bora para Minas. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando aí, porque assim, um dos motivos que eu comecei o podcast, eu já tinha um estúdio aqui para gravar conteúdo, para gravar aulas, e eu comecei o podcast porque meu filho está com 16 anos de idade. E ele, os nossos amigos também, os amigos dele, a gente está o tempo todo falando sobre vestibular, carreira, tal coisa. E meu filho quer fazer História, mais especificamente, ele quer fazer Antropologia. Legal. E eu apoio qualquer coisa que ele queira fazer, porque eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Mas, todas as vezes que a gente conversava com outras pessoas, outros casais, pais de amigos dele, você vai deixar de fazer História? Por que eu não tenho que deixar? Né? A escolha tem que ser da pessoa. Né? Mas é engraçado como isso, né? Depois a gente vai voltar nessa história do jornalismo, mas como tem essa coisa, essa carreira não dá dinheiro. Desvalorização das áreas de humanas, principalmente, eu acho. Eu trouxe um professor de História aqui que falou bastante sobre isso também. Eu acho que tem muito isso no mercado. Em partes, infelizmente, o professor, por exemplo, né, fala História, Geografia, o pessoal acha que é só dar aula, não é só isso. Mas é uma profissão, infelizmente, desvalorizada no sentido financeiro, né, e tal. Eu dou aula em graduação, já é desvalorizado, né? Quando você fala no ensino médio, ensino fundamental, principalmente público,
que é onde principalmente quem faz licenciatura português, matemática, vai atuar, é super desvalorizado, né? Sim, mas eu também sou muito desse time de que a gente tem que fazer o que gosta, tem que fazer aonde a gente tem habilidade e ir para o mercado e sentir, né, e construir sua história, assim, não adianta fazer ainda um curso, são 4 anos, né, muito tempo da sua vida baseado nas expectativas dos outros, né? Então... Não, esse talvez, Jéssica, seja o tema que eu mais discuto aqui com as pessoas. É muito comum desses 40 episódios aqui, vou te falar que 30 deles são pessoas que fizeram um curso, foram por um caminho porque acharam que era aquilo, porque a família pressionou, e hoje estão em outro lugar completamente diferente. Né? É difícil uma pessoa como você que se formou e continua. Sim, tem muito isso, mas eu sempre quis, gostei, aí fiz a faculdade lá, né, morei esses 4 anos em Mariana, que é do lado de Ouro Preto, mas é uma região, assim, muito, muito diferente de Ribeirão, e eu acho que essa vivência também foi super importante, assim, pra mim, sair de casa sempre é legal, você volta mais amadurecido, questionando as coisas, pega um pouquinho da cultura também do lugar, né? Sim. É que a cultura de Ouro Preto, Mariana, ela é um pouco... apesar de ser em Minas, ela já é um pouco mais cosmopolita, porque tem gente de todo quanto é lugar, né? Uma região turística, direto a gente via lá pessoas de outros países, muito aquecida culturalmente também, acontece muita coisa, muito legal. Enfim, aí eu formei em 2014, formei assim num momento do mercado também de bastante virada de chave para o mundo digital. Né? Então, o que eu aprendi na faculdade... Eu não aprendi, na verdade, toda essa parte que a gente tem hoje, né, de redes sociais, né, o jornalismo para web, enfim, tudo que a gente tem hoje dos últimos 10 anos, 10, 15 anos, mudou muito, né? É uma profissão, não só essa profissão, todas passaram por essa mudança, mas a de jornalismo, ela foi muito impactada. Sim, muito, assim. E nesse meio período também teve a queda, né, uma questão de regulação, a queda do diploma, da necessidade do diploma, que foi uma polêmica, que agitou muito o mercado. Enfim, tiveram muitas mudanças mesmo. E aí eu acho que eu fui uma geração assim que eu peguei essas transformações e quem está se formando agora vai pegar outras, né? Até com a IA e tal. E você teve que se virar nesse novo mundo. Aí eu voltei para Ribeirão quando eu formei. E aí tinha uma coisa, né, que eu acho que é importante se a gente pensar também que muitos estudantes podem ver esse podcast. Quando eu voltei, aí eu não tinha o famoso networking aqui, porque eu passei 4 anos longe. Então eu comecei por onde eu começo, né? Assim, você cai naquele lugar. E aí quem abre as primeiras portas, né, acho que são os amigos, as pessoas que te conhecem, né, então meu primeiro trabalho foi como produtora, trabalho como jornalista, como produtora, num programa audiovisual do agro, que era um ambiente, um universo que eu não sabia nada. Não sabia nada. Então o meu chefe deu a oportunidade, eu lembro que no primeiro dia de trabalho ele falou, você precisa começar a ver aí a cotação da arroba do boi. Aí eu não sabia nem do que ele estava falando. Arroba, né? Eu só conheço a arroba da rede social. E aí foi um aprendizado, assim, muito grande. Eu fiquei lá 6 meses porque era só tava cobrindo uma licença, né, de uma pessoa. Mas foi um aprendizado muito grande. Aí depois disso, fiquei um tempo, assim, freelando. Aí quando eu adentrei esse mercado dos freelas, né, pro digital, então já mais na redação mesmo. Aí foi quando acho que eu descobri esse jeito de trabalhar, né? Que hoje também é muito comum você ser freela, né? Prestar serviço para as empresas. Então, escrevi sobre tudo, assim. Acho que eu já vendi seguro funerário, fazendo e-book, já escrevi para marca de ração, de cachorro. De tudo, assim. Aí, isso é uma coisa legal do jornalismo, né? Que você transita por vários temas. Assim, bom, pegar alguns ganchos aqui, você vai continuar contando sua história, porque nós não chegamos na CRI Conta ainda, então você ainda vai chegar lá. Mas pegar um gancho, 2 ganchos do que você está falando. Primeiro que você falou no negócio do network, né? E é um assunto que constantemente aparece aqui. Eu acabei de entrevistar o Thiago Batista aqui. O nosso tema foi sobre network, a gente falando um pouco sobre isso. E isso que você falou é uma percepção que eu tenho, que muitas vezes as pessoas não têm. A gente acha que network é só profissional, mas o nosso network começa em casa. Sua família é seu network, depois seus amigos de escola são seu network, depois, né? Lógico que talvez esse network familiar, de amigos, não vai te levar profissionalmente para algum lugar, mas não deixa de ser também, né, uma rede de relacionamentos. E
aí eu queria pegar um pouco no negócio do jornalismo, porque aí você vai contar a história da sua empresa atual. Este momento, né, na verdade, nessa época que caiu a obrigatoriedade do diploma de jornalista, eu lecionava numa universidade em São Paulo, e eu via muito o diretor do curso de comunicação louco, brigando, falando, vão acabar com a profissão. E hoje, né, a gente percebe, eu acho que, é uma opinião totalmente leiga aqui que eu vou te dar, mas um dos motivos também do crescimento tão acelerado das fake news foi a falta de conhecimento jornalístico de quem passou a produzir conteúdo sem o mínimo, né? Sem aquela preocupação das fontes, de trazer os 3 lados, né? Aquelas coisas que o jornalista faz, né? Bem, né? Sim, acho que além desse conhecimento técnico, a base ética que a gente aprende na faculdade, que eu acho super importante, tem também uma urgência, né, dos tempos de hoje. A notícia tem que sair rápido. E aí, nesse rápido, as pessoas fazem um trabalho de apuração mal feito. Né? Então, ou às vezes nem fazem. Né? Ou nem fazem. Quem não é jornalista não tem assim. Não tem. E aí isso é um problema, né? Criou-se um problema social, a questão das fake news, né? Acho que tem muito a ver com isso, sim, né? Essa desprofissionalização, por assim dizer, desse mercado, que é super importante, né? Tá no nosso dia a dia, né? Lidar com a notícia, lidar com os fatos. Assim, eu até te comentei um pouco antes, né? Por que eu te convidei, né? Eu comecei a lecionar, sempre dei aula em administração, fui convidado para dar aula no curso de publicidade e propaganda, e nessa disciplina eu dou para publicidade, propaganda e jornalismo. E eu estou dando empreendedorismo. Então, quando eu entrei para falar de empreendedorismo com jornalistas, eles ficaram me olhando assim. Aí eu fiz o seguinte questionamento para eles. Falei, tá bom, vocês vão se formar daqui a mais um ano, final do ano, vocês vão se formar. O que vocês vão fazer da vida? Você acha que você vai arrumar um emprego numa grande TV na Globo e vai apresentar o Jornal Nacional? Né? Grande parte dos profissionais, não só de jornalismo, mas de jornalismo especificamente, terão que ser empresários, terão que empreender. E aí eu queria que você aproveitasse esse comentário para falar um pouco de como surgiu o Crie Conta nesse contexto que você estava falando. Olha, eu trabalhei um pouco, fui para a redação, fui fazer freela, escrevi de tudo um pouco, né? Sim. Não, eu acho muito legal isso que os alunos do jornalismo hoje tenham essa disciplina, porque eu acho que ela, mesmo se você não for empreender, ela te ensina muita coisa para você lidar com a gestão da sua vida, da sua carreira. Eu acho que eu tive o que eu chamo de uma carreira não linear, né? Que eu passei por diferentes lugares, eu depois mudei para BH, trabalhei numa instituição, né, numa universidade, na UFMG, depois trabalhei na Câmara. Então, assim, foi uma coisa, não é aquela coisa de antigamente, né, de você entra, fica muito tempo no lugar ou faz uma coisa só. Mudei bastante, né, sempre ali na área do conteúdo, das redes. Você é um profissional jovem ainda e já com essa experiência, né? Então, porque o mercado hoje é muito dinâmico. Ele pede esse dinamismo da gente. Não dá pra você ficar parado, eu faço só isso, né? Tem muito essa demanda mesmo de você se atualizar, de você ser versátil também, senão você fica sem trabalhar. Então, assim, eu nunca fiquei sem trabalhar. Acho que tem a ver com vários, né? Pode ser sorte, pode ser privilégios, mas assim, eu nunca fiquei parada, sempre me movimentando, sempre estudando, sempre mantendo essa rede de relacionamentos aquecida. É fundamental, né? Muito importante, porque as pessoas lembravam de mim, me indicavam para os trabalhos e tudo mais. E aí, quando eu saí dessa experiência, primeiro comecei um freela assim, mais específico com o LinkedIn, com essa comunicação para executivos desde 2018, fiz intervalo entre 2020 e 2022. E aí, quando eu saí desse trabalho, que foi na Câmara aqui em Ribeirão, eu tirei até um tempo assim, o que eu vou fazer agora, né? Para onde que eu vou? Vou pensar. Mas não deu nem tempo, porque os clientes começaram a me procurar, né? A própria agência que eu trabalhava antes, como freela, falou, você não quer voltar e tal. E aí isso para mim foi uma afirmação do meu lugar. Não, então é comunicação mesmo, assim, é foco em texto. Organizacional, muito para corporação, para empresas. Isso, para corporativo, né? Essa linguagem, o LinkedIn especificamente, que era o que eu estava trabalhando antes do mandato, é uma linguagem completamente diferente, a volumetria de conteúdos é muito diferente das redes do Instagram, que é mais, né, vídeo o tempo todo. Então é um conteúdo mais aprofundado, é um texto e tudo mais. E aí eu voltei, e aí rapidamente eu percebi, até os 30 anos, né, que trazem pra gente a reflexão, o que eu vou construir agora e tudo mais.
eu tive que fazer essa virada de chave de, olha, talvez eu não caiba mais eu ser freela. Eu preciso agora dar um passo além e criar a minha empresa, né? Então, eu comecei usando bastante o meu nome, porque eu já tinha esse nome reconhecido de freela nesse mercado específico, então eu fiquei um tempo aí, o site era meu nome, as redes eram meu nome. E aí, quando eu entendi que os clientes já entenderam que isso aqui é uma empresa, eu não preciso mais centralizar em mim, né? Até porque até para você crescer, né? Crescer, formar time, sair um pouquinho de toda a operação, né? E aí veio a Crie Conta com o nome Crie Conta em 2024, mas eu comecei em 2023, né? Primeira cliente, assim, que surgiu, que foi uma maravilhosa cliente que me trouxe outros, né, de indicação, foi no começo de 2023. Mas foi uma virada de chave, acho que pensando assim, em 3 pilares principais. O primeiro o que eu quero construir nos próximos 10 anos, né? Visão de longo prazo, que é muito importante a gente ter, principalmente nessa fase da vida, assim, que eu tô, né? A segunda foi uma questão, acho que muito de cultura, porque eu não estava me sentindo pertencente ali ao lugar, às empresas que eu trabalhava. O freela, ele fica meio deslocado, ele fica trabalhando para um monte de gente, aí você não tem muito um lugar, um jeito de fazer as coisas. E a gente, nossa, tem tanto gancho que eu quero pegar aqui, eu tenho até que anotar eles aqui. Mas esse negócio da cultura, eu entrevistei a Marina Scatena alguns dias aqui. Sim, gosto muito do trabalho dela. E ela estava falando exatamente isso, né? Cada empresa tem uma cultura, eu falo que cada empresa tem uma língua. Né, as línguas são diferentes, os termos que as pessoas usam, a forma como elas se relacionam e viver, né, eu dou consultoria há muitos anos, às vezes você tem que reaprender o tempo todo, né, o tempo todo você tem que reaprender linguagem, reaprender cultura, relacionamento, o tempo todo. Sim, e aí foi um pouco essa reflexão, assim, de não, eu quero agora fazer do meu jeito, como é que vai ser o atendimento aos clientes, como é que eu vou lidar com as pessoas, né. Você falou 3 pilares, você falou falta um aí. Eu acho que o terceiro foi também uns termos de financeiro mesmo, sabe? De assim, porque eu sentia que eu fazia um bom trabalho, eu já tinha um jeito de trabalhar, e aí eu não conseguia monetizar aquilo da maneira que era o mais adequado, porque assim, o freela fica com uma fatia pequenininha do bolo, né? Eu falei, não, preciso ficar com uma fatia maior do bolo, como é que eu vou fazer isso, né? É óbvio que o resultado, né, não vem em um ano, em 2 anos, né, não é assim, mas pensando nessa construção mesmo, né, o que eu quero enquanto profissional, o que eu quero construir para o mercado, como que eu quero deixar minha marca no mercado, cultura, como que eu quero trabalhar no dia a dia, como que eu quero lidar com as pessoas, como que é o meu atendimento ao cliente, sem essa ponte de uma agência, e como que eu quero crescer profissionalmente e financeiramente. Então agora deixa eu começar a pegar uns ganchos. O primeiro é o seguinte, você falou uma coisa que para mim é a grande percepção, e talvez esteja um pouco por trás de toda a minha preocupação de falar sempre sobre carreira. O primeiro livro que eu lancei sobre carreira foi aquele Não Deixa a Vida Me Levar, em 2009, lá pela Saraiva, e desde lá eu venho falando sempre com um cuidado muito grande de não ir para aquele lado de... Não vou falar com um termo pejorativo, mas não para ir para aquele lado do coach, mas falar do que é a carreira com uma base teórica um pouco maior, né? E a primeira coisa que você falou foi que você foi para vários lugares, fez várias coisas, o tempo todo você está mudando, e isso é uma característica das carreiras atuais, né? O meu pai trabalhou a vida inteira numa empresa, teoricamente as pessoas da minha idade foram ensinadas a trabalhar a vida inteira numa mesma carreira, podia até mudar de empresa, mas na mesma carreira. Eu sempre pensei um pouco diferente disso, já estou na minha 3ª ou 4ª carreira diferente, mas hoje é uma característica, até pela rapidez com que as tecnologias se desenvolvem, que você vai ter várias carreiras durante esse tempo, né? Então você está aí com 10, 15 anos de carreira e você já passou por várias experiências diferentes, é muito legal. E eu não quero ainda entrar no assunto do LinkedIn, mas eu quero falar dele, mas quero voltar para essa história que você falou da cultura e do que a gente quer deixar, né? Acho que esse é um grande ponto, eu sempre tento falar aqui, Jéssica, com 3 grupos diferentes, né? Primeiro, o jovem, que está pensando na carreira, né? Meu filho lá, que está decidindo. Segundo, o profissional da minha idade que
foi ensinado que ele ia ficar a vida inteira numa carreira só e agora ele ficou desempregado, a empresa dele não existe mais, o emprego dele não existe mais, ele está louco, não sabe o que fazer da vida. Mas tem uma pessoa no meio, que é o que você me relatou, e eu passei por isso também, que é aquela pessoa que chega ali, geralmente tem a ver com os 30 anos, que ela chega ali e fala, tá, legal, eu fiz uma carreira aqui de 8, 10 anos, desde quando eu saí da faculdade, mas não é isso, é isso. O que eu quero construir? E eu acho que esse ponto de virada, ele é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco mais desse ponto de virada, assim, de falar, por que chega uma hora que eu falo, tá, eu tô até ganhando dinheiro, mas tem outras coisas aqui para pensar. Eu sempre refleti muito sobre isso, assim, sobre o para onde eu estava indo, apesar de fazer várias coisas, mudar, né, de cidade, eu estava sempre ali tentando, né? E eu acho que o ponto de virada tem muito a ver com quando você pensa objetivos e objetivos de vida, inclusive, né? Pensava, como é que eu vou chegar no nível de qualidade de vida que eu quero, se eu quiser um dia ter filhos, como é que vai ser minha rotina, como é que eu vou encaixar isso, qual que é, né, o que eu quero construir, assim, primeiro, pessoalmente, acho que isso é importante, né, porque o trabalho tem um peso muito grande na nossa vida. A maior parte do nosso dia a gente passa trabalhando, geralmente. Eu faço uma conta que é a seguinte, está até nesse livro ali. Aliás, naquele outro ali, no Desemprego e Recolocação. Assim, ó, você trabalha 8 horas por dia, 10 na verdade, porque você tem que se deslocar, né? 10 horas por dia, de 5 a 6 dias por semana. Durante 11 meses do ano, se você tirar férias, que muita gente não tira, vende as férias, durante 45 anos da sua vida. Então, grande parte da sua vida está ali. Sim, né? Sim. Isso, e eu fui muito, minha mãe, que é uma grande inspiração para mim, ela é empreendedora também, ela sempre me educou muito para eu dar esse peso mesmo, sabe, para eu ser independente financeiramente, né, e para eu pensar nisso, né, assim, então sempre fui muito estimulada nesse aspecto, tive muitas referências nesse aspecto, então acho que tem esse primeiro olhar para o que eu quero, que vida eu quero ter, que eu quero construir. E aí, acho que a outra virada de chave é olhar para o mercado e ver o que está se desenhando aqui e qual é o meu lugar aqui, dentro deste mercado. Vou te dar um exemplo prático disso aqui. Quando eu passei por esses momentos que você passou, eu vinha de uma vida executiva, e falei, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Quero dar aula, é o que eu gosto de fazer, eu amo fazer, e comecei a dar aula. Tem aquela brincadeira de parar de trabalhar e só dar aula. Isso foi em 2006. Em 2007, eu gravei a primeira vez um EAD. Nossa. Eu fui convidado para gravar um EAD. E quando eu cheguei lá, foi uma porcaria. Né? 3 câmeras na minha frente, o cara falou lá o que eu devia fazer, eu gaguejei o tempo todo, esqueci tudo, deu branco. E naquele momento eu falei, cara, muitos amigos meus falaram que foram lá fazer o teste, não passaram, não quiseram, falaram, não, eu vou dar aula. Sala de aula vai ter o resto da vida. E eu falei assim, cara, não. O futuro está se desenhando um mercado em que ter a capacidade de falar para uma câmera vai ser fundamental. E eu me especializei nisso. E eu fui fazer curso, fui fazer um tanto de coisa. Quando chegou na pandemia, eu não parei de trabalhar. Foi a época que eu mais trabalhei na vida. Por quê? Porque os professores que não tinham desenvolvido a capacidade, né, aprendido essa competência de fazer um EAD, não conseguiram. E eu já tinha essa competência desenvolvida. Então, acho que esse pilar é muito importante, né? A gente olhar para frente, né? Olhar para frente e ao redor, né? O que está se desenhando aqui? Isso foi muito interessante, esse exemplo seu, porque é isso, né? Hoje, você surfou aí soube ver, né? Prever, na verdade, o que seria uma onda. Por isso que daqui a pouco nós vamos falar de algo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque aí também tem a ver com uma experiência pessoal minha. Você hoje produz muita coisa para LinkedIn, você falou do LinkedIn aqui, tá, desde 2018. Eu tenho uma experiência muito louca com o LinkedIn, maluca, completamente louca, que é a seguinte, em 2017, 2016, 2017, eu comecei a postar muita coisa sobre, estava um desemprego muito grande, e eu comecei a postar muita coisa no LinkedIn, eu cresci muito rapidamente no LinkedIn, porque muita gente estava procurando emprego, e eu falava sobre isso, dava conteúdos, aquele livro do Desemprego, a Recolocação é sobre isso, são os conteúdos que eu postava lá, e eu tive 2 vivências loucas no LinkedIn, uma era um negócio chamado Movimento Estrela do Mar, que eu disponibilizava esses materiais e unia pessoas que
que estavam desempregadas com pessoas que estavam procurando emprego, com pessoas que estavam empregadas, para uma ajudar a outra. E depois o Somos Mais Que Um, que hoje é um podcast, ele começou assim, eu dava aula numa faculdade lá em Belém, e eu falei, vou fazer uma palestra, vou convidar mais 4 pessoas para fazer uma palestra. Uma pessoa do Rio virou para mim e falou assim, posso fazer aqui também? A outra pessoa do Belo Horizonte falou, posso fazer aqui também? E no final nós fizemos 25 palestras no Brasil inteiro, no mesmo dia. E isso, eu falava, gente, o LinkedIn é maravilhoso. Porque era uma movimentação, conectou. Só que depois eu continuei postando e eu vi uma mudança no LinkedIn que em determinado momento eu abandonei. Eu fiquei anos fora dele. Eu falei, gente, isso aqui virou um doente, está doente. E eu queria, já que você está desde 2018 no LinkedIn, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que hoje eu tenho percebido um retornozinho um pouco a essa questão, mas ainda não vejo a força de network, que é o coração do LinkedIn, né? Olha, eu acho que as redes sociais em geral, elas são um espelho da sociedade. Então, quando as pessoas falam, e muitos, né, os próprios clientes, o LinkedIn é muito chato, é um teatro, é uma performance, né, e tal. Mas qual rede que não é, né? Porque o Instagram, você entra lá, as vidas são perfeitas, os corpos são perfeitos. É deprimente. E aí você cai na comparação, que todo mundo é bem sucedido, é feliz e tal. E a gente sabe que aquilo é um recorte da realidade, que não é, né, 100%. Eu falo, se você ficar no Instagram, você se deprime. E o LinkedIn é muito diferente, é uma rede social. As pessoas esquecem isso. É uma rede social, não é um lugar para recrutar apenas. É uma rede social. Como uma rede social, tem seus problemas. Mas eu acho que a gente já viveu, desde que eu entrei também e fiquei mais ativa, a gente já viveu alguns momentos. Acho que teve esse momento de textos, assim, que você falava, gente, isso daqui o pessoal chamava de fanfic, né? Sim. Era uma performance, as histórias de superação muito forçadas. Perfeito. E posicionamentos também erráticos, não muito humanos, né? E aí acho que houve... Parece que era para causar, né? A pessoa... muita polêmica e brigas. Eu já tive alguns textos há alguns anos que viralizaram ali, porque as pessoas começavam a brigar nos comentários, que é um reflexo de como a gente está lidando também, né, com a internet, com as redes sociais, briga, polêmica, enfim. Mas, pensando um pouco, né, no que você está dizendo, eu acho que hoje, de fato, mudou, acho que houve uma reação também. E acho que um ponto também importante em relação ao LinkedIn são as gerações mais jovens chegando na rede e ressignificando um pouco, né, e apontando mesmo. Acho que os debates de diversidade chegaram lá, diversidade racial, classe e tudo mais, que as empresas estão sendo mais cobradas também, né, por isso. Então, ele vai refletindo tudo que acontece na sociedade. Eu acho que, para mim, ainda funciona muito assim com o network, como uma rede, de fato, que me conecta pessoas, eu abordo pessoas, entre os meus clientes vêm dali, hoje, do LinkedIn. Mas eu acho que tem que saber usar, e saber usar não é fácil. Não é fácil. Não, assim, lógico, e aí eu não vou falar aqui da questão de viralizar e de algoritmos, tudo, mas que não é o meu objetivo no LinkedIn. Mas eu vejo exatamente isso que você falou, assim. É como você usa. Quando eu vim aqui para Ribeirão, nosso objetivo, como a gente se mudava muito de lugar, não era ficar aqui, e eu não me preocupava com isso. Quando eu falei, não, nós vamos ficar aqui em Ribeirão, eu decidi montar o podcast como uma forma de network também. Eu voltei para o LinkedIn depois de anos, porque assim, depois de 2020 eu tinha saído completamente, e lógico, eu tinha postagem que dava 1 milhão de visualizações, hoje das 2.000 tá bom demais, eu estou feliz. Mas para o network é fantástico. Olha, das 40 pessoas que eu entrevistei aqui, quase 30 vieram do LinkedIn. E tem isso, né? Tem esse papel. Eu gostei do que você falou, é como você quer usar. Se você for querer usar no contexto de Instagram, de viralizar, esquece, não é este o objetivo. Né? Porque aí também, para mim, tem o outro lado disso. Quando eu estava muito viralizado no LinkedIn, minhas postagens davam muita coisa, isso não virava nada para mim como business. Sim. Né? Eu não conseguia transformar. Por quê? Porque também é aquela relação distante, meio de rede social. Às vezes,
poucas interações são muito mais ricas, né, do que muitas curtidas. Sim. Eu defendo isso no LinkedIn na vida, né? Sim. E eu também já passei muito por essa experiência. Posts que viralizaram não me trouxeram nada no sentido de negócio. E às vezes um post de 20, 30 curtidas, em que eu falo algo relevante, em que eu me posiciono com clareza, falo do trabalho, enfim, consigo ali acertar, né, o conteúdo, já me trouxe pessoas, eu vi seu texto, quero falar sobre isso, né? E eu faço um movimento no LinkedIn, que eu recomendo muito às pessoas, que é o de proativo, de você buscar. Então, assim, não é só postar e sair correndo. Isso. Então, assim, comente, converse com as pessoas, faça comentários responda os comentários. Né? Responda os comentários, se conecte, né? Eu tenho interesse em conhecer o fulano de tal, de um cargo de... Conecte com ele lá, se apresente, né? Enfim, comece o relacionamento. E aí, Jéssica, trazendo para a sua atuação, né? E você já falou brevemente sobre isso aqui, o que eu vejo é que, principalmente as empresas, as pessoas também, mas as empresas, existe uma falta de uma clareza no posicionamento. O que eu estou fazendo aqui nessa rede? Né? Para que eu estou aqui? Então, você vê o cara, as pessoas, né, como pessoas, às vezes comentando assuntos completamente aleatórios e aí gerando polêmica, porque às vezes acho que tem que gerar polêmica, mas eu também vejo empresas que vão lá para dizer coisas que não tem valor para ninguém, né? Como eu acho que a CRI Conta faz um pouco isso, né? Que é achar essa linguagem que você precisa ter, né? E como você disse, é completamente diferente do Instagram, né? É chato, né? Parece chato. Não é outra linguagem, né? Sim. É outra linguagem e eu acredito muito no poder do storytelling. Então, assim, uma marca, eu sempre brinco, né? Falo para os meus clientes, não é interessante uma marca falando sobre ela mesma. O que mais você pode falar no LinkedIn, o que mais você pode comunicar para além do seu produto, para além do que você faz? Quem são as pessoas da sua empresa? Como é a cultura? O que é o bastidor? Né? Então, assim, tem muita história para contar. Acho que quando as empresas, as pessoas também, mas sobretudo as empresas, aprendem a contar uma história bem contada, valorizar o humano, aí elas se conectam com as pessoas. E sem ser aquela coisa falsa, porque eu acho que o grande problema dos storytellings, e algumas empresas cometem erros, tem cases sobre isso, que é querer criar a história do super-herói, né? Tudo bem, toda história tem lá o arco, né, dos três atos, tem a jornada do herói, mas não adianta você querer criar um herói muito perfeito, né? Não adianta e isso não se sustenta, né? Mentira não se sustenta há muito tempo. Tem um case famosíssimo sobre isso, que é aquela empresa de Leto, né? Que era uma empresa de sorvete, que criou um storytelling lindo, maravilhoso. Quando todo mundo descobriu que não era nada daquilo, peraí, né? E aí se vira contra você, né? Porque hoje as redes sociais, todo mundo tem a voz ali. Então, vai aparecer um cliente, um ex-funcionário, alguém que vai falar e aí aquilo pode virar uma crise. Por isso tem que ter muito cuidado. Estamos acompanhando uma crise bem atual, né? Uma grande empresa. Agora deixa eu mudar um pouco esse assunto e puxar para o real motivo que eu te convidei aqui. Quando a gente fala de jornalismo, né, e assim como o jornalismo de diversas outras profissões, a gente falou aqui da história, a gente falou, né, de antropologia, que meu filho quer estudar, de várias outras coisas. Você falou, né, acho que você conhece o trabalho da Marina lá da Vero Pequi. Uma das sócias dela, a Dani, é uma antropóloga e eu acho que isso é rico pra caramba, né, na empresa. A gente vê os alunos, né, eu estou falando dos meus alunos. Quando eles entenderam que eu ia falar para eles de empreendedorismo e por que eu estava ali para falar de empreendedorismo, eles compraram a ideia, né, e fizeram trabalhos lindos lá, assim, de ideias de como viver do jornalismo. Mas eu queria, neste ponto, né, nessa sua história toda que você contou, o que você acha assim, que é importante, não só para quem está se formando em jornalismo, mas em outras profissões semelhantes, o que é importante você pensar neste começo de carreira, para que você possa ir trilhando para não ter que chegar lá, né, nos 30 e acordar, né? Sim. Acho que você tem que pensar muito quais são as suas habilidades chaves, né? Então, assim, pontos fracos e fortes também, porque tem que trabalhar os fracos, né? Sim. Fortalecer o que já é forte. Então, quais são suas habilidades? Uma habilidade que sempre me abriu
portas em momentos de baixa de transição de emprego ou de desemprego foi a escrita. Então eu sempre tinha um freela, a escrita e a comunicação. A ser comunicativa, né? Por exemplo, eu já celebrei casamento. Que eu tava ali, já fui cerimonialista de casamento. Que precisa de uma pessoa comunicativa que lida com o público, vou lá, sabe? Então, assim, pensar quais habilidades te abrem portas dentro e fora do jornalismo em algum momento, né? Fortalecer isso e os pontos fracos, né? O que são meus pontos fracos? Como que eu posso fortalecer, né? E acho que a coisa de estudar, de aprender sempre. Mas eu penso que as habilidades, o que a gente gosta, nem sempre a gente vai trabalhar no que gosta, mas às vezes você vai experimentar e vai gostar e vai descobrir igual. Estar muito aberto. Eu acho que começo de carreira, a gente tem que ser humilde. Você sabe que você falou uma coisa interessante, né? É uma crítica que eu sempre faço ao ensino superior. Eu atuo há mais de 20 anos agora no ensino superior, e eu sempre falo, as faculdades, e aí o jornalismo é uma exceção nesse sentido, não desenvolvem competências que são fundamentais na carreira da pessoa, e uma delas é saber falar em público, saber se comunicar, né, saber se relacionar, saber... E nesse sentido, o jornalismo, até pela sua própria, né, publicidade e propaganda um pouco também, você precisa aprender isso, você aprende isso na faculdade, né, a falar, a se posicionar, a falar em público, a gravar um vídeo, tal coisa. E isso é muito positivo. Mas eu vejo que isso é uma competência, e eu sempre falo, igual você falou, a capacidade de falar em público me salvou muitas vezes na minha carreira. A capacidade de comunicação. Sim. Né? Comunicação, mais do que falar em público. Comunicação. Saber escutar, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Mais né? importante ainda. Do que saber falar. Eu dei um curso durante muitos anos de oratória, que chama oratória escutatória, né, porque o Rubem Alves fala isso, e porque as pessoas não têm essa capacidade de escutar. E aí você falou uma coisa que aí é um gancho também aqui. Tá, eu tenho que estar aberto para aprender coisas novas. E aí, o que vai fazer com a sua profissão? Tá todo mundo com medo, né? Então, eu ainda estou construindo a minha opinião, assim, sobre várias coisas, porque estou também experimentando, vivendo essa transformação na prática, no meu dia a dia de trabalho. Mas no começo eu era bem resistente, porque eu acho que tem muitas coisas que precisam ser pensadas com seriedade, não só pelo mercado da comunicação, mas pelo Estado mesmo, assim, pensar o que é regulado, o que é permitido, o que não é. Isso é uma discussão super importante, assim, socialmente, até por conta das fake news, dos vídeos distorcidos. De uma hora para outra, né? Agora teve uma inteligência artificial nova de vídeo que está assustadora, né? Do Google. E é assustador mesmo, porque a mudança é muito rápida, né? E a gente, enquanto humano, não consegue acompanhar esse ritmo. A gente não evolui no ritmo da IA. Então, e aí? Como é que fica esse gap, né? Mas, assim, eu acho que tem várias formas de enxergar isso, vários aspectos. Né? Eu acho que, operacionalmente, para uma empresa, e as pessoas acham que IA é só o ChatGPT, tem... ChatGPT é uma... é só a ponta do iceberg, né? Tem muitas possibilidades para a gente explorar. Eu acho que a IA vem para ajudar a operação das empresas, no sentido de ser mais produtivo e de deixar as pessoas com o que realmente importa. Então, o relacional, a comunicação, a criatividade, a inteligência coletiva, a gente precisa de tempo. Então, mas aí, né? Trazendo, entendo, concordo perfeitamente com você, acho que tem muitos ganhos, vejo isso já na minha atuação como consultor, mas eu tenho me preocupado muito com a questão da produção de conteúdo, porque eu não sou jornalista, mas eu produzo conteúdo para EAD há muitos anos, é uma das minhas fontes de renda. E, por exemplo, vou dar um exemplo real disso. Eu já gravei mais de 20 disciplinas para uma instituição. Sempre eu tive que fazer as questões. Agora existe uma IA que faz questão. Né? Muito melhor do que eu. Lógico que tem que ter ali uma curadoria, sim, mas ela faz com muito mais rapidez. Porque eu sempre falei isso, a parte mais chata do meu trabalho de produção de conteúdo para EAD é fazer questão. Porque escrever o texto e gravar o vídeo é uma delícia. Agora, fazer questão é chato. E hoje existe uma IA para isso. E eu tenho percebido, você que atua com isso, deve ter percebido isso muito mais que eu. Você começa a ler as postagens e fala, meu Deus do céu. As palavras, o travessão, os emojis, o essencial. Né? Tem vários... Tem algumas coisas que você pega e fala, gente do céu.
eu tenho usado bastante, muito para fazer pesquisa, eu tenho usado para estruturar o texto, eu tenho usado para uma série de coisas. Mas eu vejo que há uma... Para quem não entende a importância de um texto bem escrito, tá ótimo. E aí a pessoa acha que o seu trabalho não tem valor mais. Eu já escutei isso. Por que você está demorando? A IA faz isso rapidinho. A vontade que dá de falar para a pessoa, então contrata. A IA e não eu. Mas eu entendo que a gente está vivendo um período que vai ser um teste. E vai ter uma crise no mercado criativo. Eu tenho certeza disso. De desvalorização, de empregabilidade. Eu acho que vai ter essa crise, vai acontecer, infelizmente. E aí a gente não está falando só de texto, a gente está falando de imagem, de vídeo, enfim, tudo que é da área criativa, né? Recentemente teve uma polêmica com o Estúdio Ghibli, né? Sim, né? E tal. Então, só que eu acho que a gente vai precisar atravessar isso para chegar num lugar mais maduro de como a gente lida com a inteligência artificial na sociedade. Só que vamos pagar um preço por isso, não tenho dúvidas. Eu acompanhei um caso há alguns anos, talvez quase 10 anos, não era a questão da inteligência artificial, mas foi, não sei se você conheceu, vai se lembrar, surgiu um site que chamava o Idulogos, nós fazemos logos. E o que era o Idulogos? Você queria fazer um logo para sua empresa, ou um material gráfico para sua empresa, um banner para sua empresa. O que você fazia antes? Você contratava uma agência e, dependendo da agência, ia te cobrar muito caro por isso. E o Idulogos era um site que pegava designers, freelas, e falava, tem esse job aqui, quem quer fazer? E quem fizesse pelo menor preço, às vezes pegava. Leilão. Né, leilão. E a minha esposa tem um parente que ele tem uma agência de design gráfico especializada em uma coisa muito específica, que é caixa de brinquedos. Ele faz caixa de brinquedos há décadas. E ele, naquele momento, ele teve um impacto absurdo. Ele quase fechou o negócio dele. Porque ele falou, os caras estão fazendo aqui por um trabalho que eu cobro 10 mil, ele vai cobrar 200 reais. Isso durou 2 anos. E depois fez assim, e o negócio dele voltou, e ele até hoje tem a agência dele, e continua crescendo e desenvolvendo o negócio. Então, eu acredito muito no que você falou. Eu acho que essa visão é muito interessante. Assim. Tem um preço, alguém vai morrer, pessoas vão morrer no meio do caminho. E aí, o que fazer para não morrer nesse meio do caminho? Né? Quem é que sobrevive no final? É uma pergunta. É uma pergunta filosófica. Aí entra, acho que o espírito empreendedor, né? O comportamento empreendedor que nos testa diariamente, falando de empresas, pequena empresa, média. Vamos entrar nesse assunto de empreendedorismo agora um pouco. Isso, o comportamento empreendedor, ele te testa todos os dias nesse aspecto de você se reinventar e de você ser resiliente. Quando chega aí, não se desespere. Eu acredito muito nisso. Acho que daqui 2 anos as pessoas vão estar saturadas de textos escritos por IA. Até menos, eu acho. E aí, a valorização de um trabalho criativo, autêntico, que consiga... Eu, por exemplo, trabalho... um dos produtos que eu tenho, do serviço que eu tenho, é o Ghostwriter. Eu tenho que escrever com a voz da pessoa. Aí a gente cria uma identidade verbal. Tem todo um processo imersivo antes de sair fazendo post. Não é sobre isso, né? Precisa entender como a pessoa fala, né? Fala, escreve, entender o mercado dela e tudo mais. Então, assim, isso, o que a IA não faz vai se tornar, eu acho que mais valorizado. Mas é isso, vai ter uma curva de aprendizado para a sociedade, para nós, para o mercado, que vai ser dolorosa. E eu acho que muitas empresas podem sim morrer nesse limbo. Quem não oferece algo? Isso aconteceu, Jéssica, se você acompanhar, por exemplo, o mercado publicitário, aquelas grandes agências que existiam antes, né, que faziam a mídia, que faziam a TV, tal coisa, muitas delas morreram. Mas, do outro lado, as agências de marketing digital floresceram, né, cresceram, né, surgiram com estruturas muito menores, muito mais enxutas, muito mais, né, adequadas, e eu acho que tem essa transição. Mas o ponto que eu vejo e que me preocupa é esse, assim, pode ser uma impressão, você pode me corrigir se eu estiver errado, principalmente quando a gente fala das empresas, elas ainda talvez não entendam a importância de ter um texto bem escrito, de se posicionar adequadamente, de falar. Ela só pensa nisso na crise. Estou numa crise, eu preciso contratar alguém para escrever um texto para mim. Né? Sim, eu acho que essa é a lógica do lucro, né? Que é a lógica do eu vou no mais barato, eu vou no que é mais rápido, eu vou
reduzir custo. Mas você vê, você falou das grandes agências, né? Eu estou bem mergulhada nesse universo, porque eu atendo não posso falar quem é, mas atendo uma CEO de uma grande agência, e ela é uma pessoa que pauta muito o mercado nesse aspecto, que é quem faz as grandes campanhas, a campanha que passa lá no intervalo da novela, são as grandes agências ainda. Sim. Porque quem é grande entende que é mais seguro e eu tô mais respaldado se eu contrato um time, se eu contrato uma grande empresa e tudo mais. Aí, é claro, as empresas que têm o famoso budget, um orçamento menor e não enxergam isso, vão no que é mais barato. E realmente é preocupante. Nesse aspecto, eu acho que a gente tem que olhar muito para as instituições mesmo, no sentido de, por exemplo, a ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, CONAR, tem que ter um esforço coletivo para pensar esse tema, né? Como que a IA vai impactar, porque vira um problema social, questão de precarizar o mercado, empregabilidade, né? Que aconteceu muito com o jornalismo, né? Aconteceu. Né? Assim, o jornalismo, como você disse, depois que deixou de ser regulado, entrou muita gente que não tinha preparação nenhuma e ocupou esses espaços, porque era mais barato do que um jornalista, né? E ocupou esse espaço. E essa é uma discussão que eu fiz bastante com os alunos para dizer isso, assim, tá bom, olha, você tem um know-how, tem um conhecimento que as pessoas não têm, a questão ética, a questão da estrutura do texto, a questão de como validar uma notícia, de como, né, investigar uma notícia, o repertório que você aprende durante uma graduação. Tá, como é que você acha alguém disposto a pagar este valor, né, daquilo que você... Porque eu vejo que, por exemplo, você falou aqui do podcast. Eu relutei muito de fazer o podcast. Eu já tive um programa de rádio lá muitos anos atrás, muito nesse formato aqui, mas eu relutei muito porque o podcast também foi virando um negócio assim, saturou, né? Saturou um pouco, né? E por quê? Porque você vê gente falando muita besteira também, né? Nossa, e é o que viraliza, né? É a besteira. A besteira viraliza. E eu sempre falei, não, tá, eu vou fazer, mas eu quero fazer conteúdo de qualidade, gente legal, falando sobre coisas interessantes. E você falou uma coisa, eu estava fazendo uma relação aqui na cabeça, você falou, vai saturar, daqui a pouco ninguém vai aguentar. E hoje uma discussão grande que tem acontecido, já que você está no mercado publicitário, assim, os influenciadores saturou, ninguém aguenta mais. Você vê o pessoal da idade do meu filho, 16 anos, eles não seguem rede social, eles não gostam disso. E essa é uma discussão bem atual, está acontecendo nas agências de publicidade, assim, que esses grandes influenciadores não faz mais sentido, né? Saturou, ninguém quer mais esse mundo idealizado, essa coisa muito, né? E eu acho que as redes sociais, elas colocam o tempo todo pra gente essas mudanças sociais também, né? Sim, é o que eu falei, acho que é um espelho. A coisa dos influenciadores é muito interessante, né? Porque saturou, até porque as pessoas estão muito adoecidas mentalmente, né? E tem muito a ver, eu acho, com esse lugar da perfeição, que por muito tempo reinou ali no Instagram, nas outras redes. Hoje já são outros problemas, mas os micro-influenciadores cresceram muito. Porque são pessoas comuns, né? Digamos assim, que tem uma rotina, vídeos que viralizam no TikTok. Às vezes a pessoa mostrando a rotina de limpar a casa, sabe? Aí uma grande marca entra em contato com ela, não, mostra aí meu produto. Né? Então, são as mudanças da sociedade que se aceleram quando a gente coloca a lupa das redes sociais. Eu acho que o mercado vai sofrer, né, esse impacto de maneira geral. E você falou sobre como que eu faço para que enxerguem, né, o valor da minha formação, no meu repertório. É muito difícil, assim. Hoje, se eu tivesse me formando, né, eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito maior do que era ir para o mercado de trabalho há, sei lá, 30 anos, há 20 anos, não tinha redes sociais e tudo mais. Hoje você tem que ter o perfil ativo no LinkedIn, você tem que saber postar bem, você tem que se portar bem, você tem que ter o relacionamento, network, você tem que fazer mais esforços. Mas tem os esforços direcionados, né? Um pouco do meu trabalho com marca pessoal é isso, é como que as pessoas vão te perceber, o que elas vão entender do seu discurso. E acho que quem está se formando hoje tem que ficar ligado nisso, assim, né? Perfeito. Como que eu mostro o que eu faço, né? Como que eu me posiciono. E acho que essa é uma característica, né, assim, de todas as profissões. Lógico que na área de comunicação isso vai ser mais forte sempre, mas em todas as profissões, quem está entrando no mercado de trabalho
em geral, jovens, né? E quando você vai olhar para aquilo que eles construíram socialmente nas redes sociais, era assuntos de jovens, né? E que de uma hora para outra ele tem que começar a construir uma marca profissional, uma marca pessoal, tem uma dificuldade nisso. Agora, fazer uma pergunta que não tem resposta, eu sei dessa, mas eu acho que você deve se questionar disso também, e eu me questiono isso o tempo todo. Eu fiquei muito tempo fora do Instagram, muito ativo no LinkedIn, sempre gostei muito do LinkedIn, e aí a gente vai acompanhando, assim, você faz um conteúdo de altíssima qualidade, você se preocupa, ninguém vê. Aí o cara limpa a casa. É difícil. Eu sei que é difícil isso, mas assim, e eu entendo que o seu trabalho não seja fazer a pessoa viralizar, mas sim construir uma marca, né, construir uma experiência. Mas assim, tá aí, o que eu faço? Como que eu entendo isso? Vale a pena viralizar com uma coisa que não constrói sua marca também? Então, acho que depende do objetivo, né, da pessoa, assim. Tem um CEO famoso de um grupo, não vou, né, dar a moral aqui, mas que ele viralizou recentemente. Ele sempre viraliza falando polêmicas e tal. E aí, recentemente, ele viralizou falando sobre mulheres CEO, né, que jamais casaria com uma mulher que é CEO de uma empresa. Aí teve uma resposta muito grande nas redes. Aquilo, eu não concordo em nada que ele fala quase nunca, mas assim, aquilo é coerente com o posicionamento dele. Ele realmente pensa isso, é a verdade dele. E aí, se eu penso outras coisas, eu tenho que me colocar com essas coisas. Então, acredito que uma palavra que talvez está até desgastada também é a autenticidade, mas ela é muito importante. Não é fácil descobrir qual é o caminho, qual é a medida, o quanto eu posso falar sobre isso ou não, mas é um exercício, assim, ser autêntico, não só nas redes sociais, mas fora, quando você vai numa entrevista de emprego, quando você vai num evento, não ficar com essa máscara da performance do que eu devo fazer sendo fulano de tal, empreendedor. Não, seja você, né? Seja você e coloque, assim, as pitadinhas. A gente não pode ser a gente 100% do tempo, né? Nem nas redes, nem fora. Mas coloque ali o que é seu, o que é marcante seu, né? E aí, vale a pena viralizar? Depende. Acho que se a pessoa tá lá no TikTok querendo viralizar para fazer propaganda de produto de limpeza, então siga fazendo seus vídeos, vai que uma hora vai, né? Mas acho que a gente tem que pensar nisso, né? O peso, qual é o peso de sustentar uma polêmica, um viral banal? Assim, eu gravo muito conteúdo para cursos e toda vez as pessoas falam assim, por que você não grava e vende curso? Eu falo, cara, desculpa, eu não tenho nem o conhecimento de ir para uma rede social, ficar, compre agora, vai aqui, não é a minha linguagem, não sou eu, né? Eu não sei fazer isso. E para vender cursos hoje, né, nessas plataformas, você vai ter que fazer isso, você vai ter que falar, ó, se você entrar agora... assim, não é dizer que eu seja melhor ou pior, não é isso, não é a minha linguagem, não é a minha figura, né? A minha imagem é daquela pessoa que busca conteúdo, de que tudo tenha respaldo técnico, né? Eu sou um acadêmico, eu estudo, eu escrevo, então eu escrevo textos acadêmicos, então eu estou muito preocupado com a fonte das coisas. Eu não vou ficar fazendo loucura. Recentemente, né, agora para o podcast, eu tive que abrir um Instagram, que eu nem tinha, tive que criar um TikTok agora do podcast, mas é isso aqui, a gente conversando aqui. Não é que eu seja sério, você vê, a gente está batendo papo, falando coisas aqui, mas eu não vou fazer, né, a dancinha, né? Eu acho que tem que ter essa coerência, isso que você falou é importante, né? Exatamente, até porque as pessoas vão ver e falar, mas por que o Fabiano tá fazendo isso? Ele não é assim, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente, todas as vezes, isso é um teste que eu já fiz, né, de tantos anos postando, fazendo conteúdo, e vale um pouco para os meus clientes também. Todas as vezes em que eu me expressei de maneira verdadeira, ou mais próximo do jeito que eu falo, ou trazendo uma história de algo que aconteceu comigo, todas as vezes esses conteúdos performaram melhor do que as vezes em que eu tentei vender ou então falar de algo que não é do meu, né, da minha alçada 100%. E aí é uma coisa que as redes tiram da gente, porque elas nos prometem e nos pressionam a ter resultados rápidos, e aí você tem que postar muito, a gente fica ali olhando os números, né, que é uma sensação muito falsa. 100 pessoas verem seus stories é pouco,
O que é lotar uma sala com 100 pessoas? Eu desse um vídeo do Rios, deu 2.000 visualizações. Eu falei, gente, é gente pra caramba. Mas a gente não tá acostumado com isso, né? O viral é 1 milhão. Fulano tem X mil seguidores. Então a gente tem que se reeducar para pensar número e qualidade e a minha verdade, né? Você sabe o que você falou? Eu estava lembrando do LinkedIn, né? Eu postava algumas coisas no LinkedIn, tinha ali, sei lá, 500 contatos, 600 contatos, essa coisa. Qual foi o post que eu fiz que viralizou e depois cresceu muito rapidamente? Eu vi as pessoas falando, nossa, eu estou desempregado nossa, eu não estou conseguindo emprego. E aí eu contei a minha história, falei assim, olha, quando eu estava com 30 anos de idade, eu fiquei desempregado, fiquei quase 2 anos desempregado e eu percebi que eu tinha me colocado naquela situação, porque eu não tinha uma boa formação, porque eu não tinha isso. E o que eu fiz? Quando eu saí desse desemprego, eu estava tão estressado com isso, eu tinha ficado tão mal, que eu falei, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. E aí o que eu preciso fazer? Eu fui estudar, eu fui fazer isso, e eu só relatei isso, contei, é a minha história, é a verdade, né? Sim. E aí a verdade, ela tem este valor, né? As pessoas, e eu gostei muito do que você falou, assim, as pessoas ficam, mas quantos seguidores você tem? Né? É uma crítica que eu tenho ao LinkedIn, as pessoas ficam assim, mas quantos seguidores? Né? E parece, eu tenho acho que 60 mil seguidores lá, fica parecendo assim, porque eu tenho 60 eu sou validado. Não significa nada, né? Não é isso que é importante. Deixa eu voltar aqui, porque se passou por um negócio que eu queria voltar. Você estava contando sua história, e aí teve um momento que você falou assim, aí eu trabalhei na Câmara, mandato, e passou o assunto e volta nesse assunto. O que é o mandato? Que história é essa? Então, eu realmente sou uma pessoa versátil, né? Porque eu sempre tive paralelo aí na minha vida pessoal, acho que começou um pouco na faculdade, foi tomando forma depois, um lugar de militância em algumas áreas, principalmente a questão da moradia, né? Então, em Ribeirão, quando eu voltei, eu fiz alguns trabalhos em comunidades, né, em ocupações urbanas e tudo mais. Entrei para uma organização chamada Brigadas Populares, hoje não estou mais há algum tempo, mas eu sempre tive esse olhar, era uma coisa que eu fazia ali no fim de semana, né, e tal. E aí, em 2020, foi uma pandemia, né? Foi um pouquinho antes de 2020, surgiu esse convite para fazer parte de um mandato coletivo. Então, assim, é um mandato de vereador na Câmara. Que várias pessoas... Isso, que é um formato novo, que ainda está bem experimental, mas já tem vários mandatos coletivos pelo Brasil, não só nas câmaras de vereadores, mas de deputados e tudo mais. Ainda... Tem uma questão legal ainda que está meio indefinida. Mas... eu conheço o termo, mas não sei como ele funciona. E aí, como não tem assim, uma definição legal, acaba que cada mandato estabelece seus acordos. O que todos os mandatos têm? Um CPF, né, uma pessoa, que é o que vai assinar como vereador, é o que tem o poder de fato de vereador, o poder da caneta, né? E aí, nos mandatos coletivos, cada um faz seus acordos. O nosso, por exemplo, quando a gente formou o mandato, a gente distribuiu ali, tinha os cargos, né, de assessoria, então é como se eu era uma assessora do mandato da Câmara, né, tinha esse trabalho, mas era uma co-vereadora. Simbolicamente, eu representava as pessoas também, então eu fazia o trabalho de rua, também me colocava como a co-vereadora, né, tinha o vereador e os co-vereadores. Aí a gente tinha os nossos acordos lá em relação à representatividade mesmo, né? Então, assim, quando a gente foi fazer a campanha, eu tinha um santinho com a minha foto, eu tinha um santinho com a minha foto, com as outras mulheres, ou que era o vereador, né? Então é um formato muito novo. E quando a gente entrou em 2020, foi o nosso mandato e mais um outro coletivo que até foi reeleito. Então foi algo muito novo para Ribeirão, né? Foi o primeiro, mas já tem em outras cidades, mas é um mandato de vereador na prática. O que a gente fazia de dia a dia era trabalho na Câmara de Vereador e tudo mais. E aí foi uma oportunidade de institucionalizar e de profissionalizar aquilo que eu já vivia nas comunidades, né? E aí é muito diferente o trabalho legislativo. E por eu ser comunicadora, eu também fazia a comunicação do mandato, né? Tinha ali uma dupla função. Foi uma experiência muito interessante que até me abriu a porta para fazer depois outras campanhas políticas como comunicadora. Na última eu fiz agora, junto com como Crie Conta já, né, a campanha de vereador no interior de Minas, ele foi eleito, a gente fez uma comunicação, um trabalho que eu me orgulho muito, assim,
E aí foi uma experiência, assim, muito maluca, que me ensinou muito, Sim. que me tirou de um lugar comum, né, de jornalista. Tinha ali o meu lugar de jornalista representado. Você viu o outro lado da coisa, né? Vi. E não é bom, viu, gente? Então, você sabe que esse é um tema. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu tenho um grande amigo, um professor, o professor Paulo, lá de São Paulo, e ele tem um podcast há muitos anos, e é aquelas coisas que eu falo, o cara tem um conteúdo maravilhoso, né, mas não ganha a atração que merece. Ele tem um foco muito grande em questão cultural, ele entrevista autores que faziam sucesso na década de 80, de 90, é muito legal o negócio dele, chama Ponte Aérea. E um dia eu conversando com o Paulo, assim, Paulo, eu amo política, você ama política também, vamos fazer um podcast de política? Ele fala, cara, não vamos, porque é problema. Porque, e isso eu acho que é um grande problema que nós temos hoje, não se discute política, né? E política era algo a ser discutido, né? Quem não gosta de política tem, né, uma frase de um filósofo que diz que quem não gosta de política está fadado a ser governado por quem gosta. Exatamente. Então, a gente deveria, eu, apesar da minha formação em administração, eu amo filosofia, amo sociologia, amo antropologia, acho que por isso meu filho quer fazer antropologia. Sim. E a gente deveria discutir política. Só que a gente não pode discutir política, porque se você discute política, você vai levantar um ódio mortal. Acho que para mim, a gente falou muito de rede social aqui, mas para mim um grande problema das redes sociais são as câmaras de eco e as bolhas de opinião, né? Porque você está de um lado, você só ouve o que aquelas pessoas dizem e tudo que você fala tem ecoa ali, e aí você tem outra bolha do outro lado, e isso foi criando um extremismo que não é característico da cultura brasileira, que sempre foi uma cultura, né, da conversa, da negociação, e é uma pena, né, porque eu acho que a gente tinha que discutir, tinha que ter espaço para isso, né? Sim, e tem uma frase que não existe espaço vazio. E quando eu fui, né, porque eu demorei a decidir, será que eu vou mesmo candidatar, né? Porque mesmo se não vencesse, você colocar a sua cara e falar, olha... Você já se posicionou. Você já se posicionou, você tá muito ali vulnerável no sentido de você vai receber o ódio e o amor, né? Sim. E tem que estar aberto a discutir, né, política, discutir e tal, debater com as pessoas. O Flávio, que fez parte do mandato comigo, sempre falava isso, não existe espaço vazio. Se você não ocupar esse espaço, outras pessoas vão ocupar. Então foi muito também guiada por esse pensamento que vamos lá, assim, se eu acho que a Câmara não me representa, por que eu não posso estar lá e levar as minhas ideias? E eu, assim, não sou dessa turma, tá? Eu tive uma experiência ruim com o mandato em si, enquanto profissional, mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez lá, eu aprendi muito, eu saí acho que muito maior do que eu entrei e continuo incentivando mandatos coletivos e o diálogo, sabe? Eu tive um pouco essa fase, né? O Brasil passou por um momento, ainda de muita polarização, né? Se você pensa diferente de mim, você é meu inimigo. Eu acho que diminuiu um pouco, mas ainda não acabou. Né? E aí acho que ali em meados de 2018, né, estava muito forte nas redes sociais, pessoas muito agressivas, né, brigando, famílias brigando, desunindo e tudo mais. E essa experiência, inclusive, do mandato me deixou muito mais... me deu muito mais clareza sobre isso. Sim. Você sobe numa favela, tem pessoas que pensam, todo mundo acha que, sei lá, né, todo mundo que vive de Bolsa Família gosta do Lula. Não é assim, gente. A realidade não é assim. Tem pessoas que pensam X, que moram na Fiuze, que pensam Y, que moram na favela. Então esse contato também de romper essas bolhas e conversar com as pessoas me tornou muito mais tolerante nesse aspecto, porque a realidade das pessoas é diferente. Você já tinha falado isso, né? Quando você saiu de Ribeirão para ir para o FOP, né? Você viveu outro mundo. Talvez quando você foi para Minas, para Belo Horizonte trabalhar na FMG, você viveu outro mundo. Eu sempre defendo que a gente tem que sair da nossa bolha, né? A grande discussão política, né, que aconteceu nos últimos anos, eu sempre falo isso para as pessoas, falo assim: você está enxergando o mundo a partir do seu umbigo. Né? O seu umbigo não é o umbigo do mundo. Você vive por exemplo, aqui em Ribeirão, já estava aqui na última eleição.
no estado mais rico do país, numa das regiões mais ricas do país, numa das cidades mais ricas do país, você mora na zona sul dessa cidade. Você não é representativo de nada, né? Assim, Sim. você não é o retrato do Brasil, é o que você falou. E o retrato do Brasil também não é esse, então existe esses preconceitos, quem é do Nordeste, não é, né? Eu falo que uma das grandes riquezas que eu tive na vida foi já ter morado, com exceção do Nordeste, eu já morei em todas as regiões do país. E são mundos diferentes. Mundos diferentes. Sim. Bom, tem mais de uma hora que a gente está falando já? O assunto está ótimo. Continuaria, mas é sábado, meio-dia, fico com dó de você. Eu quero depois te convidar para falar com os alunos lá, né, do jornalismo. Nossa, eu vou amar. Porque eles, eu falei para eles que ia entrevistar você, falei, vocês vão ter que assistir inteirinho. E no semestre que vem eu vou continuar com eles, né, um dos trabalhos que eles fizeram lá na disciplina vai virar um TCC, que a gente quer, além dele virar um TCC, que ele vire uma empresa também. E aí eu acho que você tem muito para falar, vou te convidar depois para fazer isso. E primeiro, assim, vou abrir aqui para você falar aí o que você quiser falar, né, encerrar, e depois eu termino, mas te agradecer muito, porque foi um papo muito legal. Como eu te disse, né, a gente falou de LinkedIn, cheguei até você pelo LinkedIn, e desde quando eu vi lá seu perfil, eu achei muito interessante essa visão não só do jornalista, de produzir conteúdo específico para o LinkedIn, mas também para outras plataformas, mas essa questão do empreendedorismo, que a gente mal falou do empreendedorismo aqui, né? Mas do empreendedorismo, né? Dessa visão da posição, né? do lugar da comunicação na nossa vida pessoal e também das empresas. Então vou deixar você encerrar e depois eu... Olha, se eu tivesse que fazer uma fala final assim sobre empreendedorismo, eu acho que eu vi esses dias assim, uma empreendedora que eu admiro falando isso, que o empreendedor que sobrevive a esses momentos de crise ou de teste, né, por exemplo, que a gente falou da IA e tudo mais, não é o mais inteligente, o mais preparado ou com mais dinheiro, é de fato mais resiliente. Isso também não é o discurso distorcido de coach, você tem que ter resiliência para aprender, para revisitar seus processos, sua operação, onde que tem um gargalo aqui, eu penso que a chave de jornalista para empreendedora, ela vai virando todos os dias, porque todos os dias eu tenho que aprender algo novo para lidar com o que acontece na minha empresa. Desde o que é esse imposto que eu estou pagando, eu preciso entender isso para fazer a conferência do que a contabilidade me traz, até gestão de pessoas, como é que eu lido com isso. E a minha empresa é remoto. E aí... Mais complexo. Complexidade. Então você tem que aprender sobre liderança, gestão de pessoas, gestão de projetos, o atendimento ao cliente. Então, empreender na comunicação, eu acho que é muito bom porque a gente é muito relacional, então... Eu vou fazendo essas pontes, né? Hoje eu conheci você, conheci algumas pessoas que você trouxe aqui no podcast de outros eventos, então eu tô sempre assim, nesse dinamismo da comunicação, mesmo no trabalho remoto, eu sempre eu arranjo motivo para sair de casa para me conectar. Isso é uma das coisas que eu acho que está voltando, que são importantes, né? Esses momentos de encontros. Sim, evento, palestra, enfim, eu busco muito isso, até para me nutrir enquanto empreendedora, para aprender com a experiência do outro, né? E isso, assim, você ter essa capacidade de, é IA agora? Como é que eu vou lidar com a IA na minha empresa? Amanhã é outra coisa? Teve uma mudança legal aqui que impacta a minha empresa? Então deixa eu entender mudanças sociais, né? Sociais, super. Você se adaptar. Então essa capacidade de adaptação, ela é para a vida, para a carreira no jornalismo, porque o nosso mercado muda muito, as tecnologias aceleram essas mudanças, e para o empreendedorismo. E eu acho super interessante desenvolver, mesmo que você não pense em empreender hoje, desenvolver esse comportamento empreendedor, porque ajuda a ter essa visão 360 mesmo para a vida. Antes de encerrar, pegar duas falas suas aqui que eu achei muito interessante. A primeira delas, e é bom você ter salientado, não é papo de coach, né? Eu dei consultoria para o Sebrae durante um tempo, para empresas que buscavam o Sebrae quando estavam quebrando, né? E é uma característica, não é a empresa que começa sem dinheiro que quebra. Aliás, é a probabilidade de uma empresa que começa com um capital bom quebrar é até maior do que aquela que começa bem apertadinho. Uma das coisas que mais acontecia no Sebrae é o cara que pegava o acerto dele, a pessoa que pensava ser dele,
Pegava lá 100, 200, 300 mil, colocava no negócio e 6 meses depois quebrava e estava endividado, né? E já entrevistei pessoas falando sobre isso. Por quê? Porque o ter o dinheiro diz assim, não, eu não preciso preocupar com isso. E quando você não tem, você fala, peraí, o que eu estou pagando? Né? Eu tenho que ver o detalhe do detalhe e muitas vezes essa falta do investimento inicial, então é perfeito o que você falou, quem sobrevive, e isso eu vivi dando essas consultorias durante quase 2 anos, é quem tem essa capacidade de falar, tá, não era aqui, deu errado aqui, o que eu faço aqui, como é que eu mudo isso, essa pessoa não deu certo, o que eu faço? Essa resiliência, isso é real, né? Outro ponto, né, que você falou, e eu acho que ele é fundamental, é isso, é que o empreender, eu sempre falo isso, hoje existe esse discurso de que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que empreender. Não é todo mundo que vai empreender, não é todo mundo que quer empreender, não é todo. CLT é bom também pra caramba, né? Muito. Valorizamos. Eu tenho um amigo que estava desempregado agora e acabou de arrumar um emprego numa grande empresa, que ele já tinha trabalhado nela anteriormente, voltou, e a gente estava brincando sobre isso. Nossa, os benefícios são bons, né? E é isso. E a gente que é empreendedor não tem 13º, não tem férias. Aliás, o 13º é um sofrimento que a gente tem que pagar e não receber, né? Sim. Então, é sofrido isso. Então, é importante a gente entender assim. E eu gostei disso que você falou, porque eu falei isso muito para os alunos lá. Não é que você tenha que empreender, mas você tem que entender o que é empreender. Isso, exatamente. Porque talvez em algum momento da sua vida você precise ir para esse lado. Bom, pessoal, quero agradecer demais, Jéssica. Acho que a gente vai, né, fazer outras coisas juntos aí. Vou te convidar para falar para os alunos alguns conteúdos. Eu gosto de falar muito de comunicação, falo muito sobre isso. Acho que a comunicação é fundamental. Mas quero te agradecer por estar aqui, por ter vindo, né, ter aceito o meu convite. Porque, gente, assim, né, essas conversas, tudo que ela contou aqui para a gente, de uma área como o jornalismo que está passando por uma transição tão grande, falamos de rede social, falamos de política, falamos de um monte de negócio aqui. Eu falo, né, que você que é uma comunicadora deve fazer isso também. A gente não para mais para conversar com as pessoas, né? Olhar para a pessoa e conversar, perde-se muito com isso. E eu acho que isso é um grande ganho, né? Quando a gente tem esse tempo, eu acho que a pandemia tinha acabado um pouco com isso, agora as empresas estão começando a voltar a entender a importância disso. Eu acho que se você, independente do momento que está na sua carreira, está no início da carreira, está no meio da carreira, está lá no final, achou que ia aposentar, não vai aposentar, vai ter que trabalhar mais uns 20 anos ainda, participe de coisas, vá nos congressos, vá nos encontros, vá no network, converse com as pessoas. Não busque network só para arrumar emprego, né? Exatamente. Converse com as pessoas. E o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Por que Somos Mais Que Um? É porque a gente sozinho não é melhor do que 2 pessoas, né? 2 pessoas sempre vão ter vivências, experiências diferentes e a gente vai aprendendo junto. Então, esse episódio vai estar no YouTube, no Spotify. Durante a semana a gente vai postar aí os cortes também nas redes sociais. Se você gosta do conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo encontro.